Enxergou? Cheguei, professor. Aí depois que a gente vai para aquela tabela ali, né, professor? A segunda tabela, né? Isso. Ah, tá. Aí depois que encontrar aqui o código literal da amostra, é que vai para a segunda tabela. Ok. É que eu fui direto para a segunda tabela, professor. Eu só peguei a porcentagem, fui jogar no NTK lá, aí eu achei lá, entendeu? Por isso que Entendi. eu não entendi esse negócio da quantificação, agora eu entendi. O primeiro passo. E o Jamerson tá escutando aí? Sou sim, professor. E aí tá tudo bem? Tá conseguindo entender? Na verdade, não, porque eu perdi a aula passada. Eu não participei, entrei, consegui entrar agora, aqui. Mas você pode ir explicando aí que eu tô ouvindo aqui. A segunda aula foi sobre o plano de amostragem. Aí aqui eu passei um exercício, eu ia até deixar ele aqui como trabalho, mas como queria ver como ficou a situação relacionada a dúvidas, aí eu vou passar um trabalho no final. Aí é interessante o que tu achar aí, quiser fazer pergunta para conseguir realizar esse trabalhão aí, que vai ser o primeiro, e depois eu vou mostrar também o plano aí do curso todo, porque tem a questão das provas, né? E eu vou dividir em alguns trabalhos com uma nota reduzida aí para dar o total da soma de 10. Entendi. Tu já viu falar sobre tabela de amostragem? Tem algum conhecimento nessa área? Acho que no curso de estatística a gente viu tabela de amostragem, mas não assim, de codificação. Acho que é amostragem de... Aí aqui, essa aqui é a primeira tabela, né? Que é a tabela como foi de codificação, que ela tem aqui dividido S1, S2, S3, que é os níveis especiais, que é o aqui normalmente ele é usado para testes destrutivos, que são aqueles testes que é necessário danificar ali a amostra, então ela não vai ter reutilização, vai perder, igualmente utilizadas quando se trabalha com um produto muito caro, um exemplo, carro. Também televisores também, tem televisores com preço bem alto, aí chega a 40, 45 mil reais. E aqui os níveis gerais de pressão são normalmente utilizados. Aí aqui é um exercício, aqui no primeiro, que ele fala aqui, ó, para a inspeção de determinado produto, fixou-se um NQA de 2,5, aí daqui a pouco eu vou mostrar na outra tabela, aí aqui a primeira parte o Luan já entendeu, o NQA de 2,5. Aí a nossa amostra definida pela quantidade do lote, aqui está para o produto fornecido em 200 unidades, então esse aqui é a nossa quantidade do lote, esse aqui é o nosso NQA de 2,5, aí aqui ele vai para determinar o plano de amostragem usando a amostragem simples. O simples ele é igual ao nível 1, que vai estar lá na tabela que a gente está vendo. Expressão normal, que vai estar na segunda tabela que eu estou mostrando, e a norma NBR 5426. Eu disponibilizei ela também lá no portal. Daqui a pouco eu vou abrir ela também, até para dar um melhor entendimento também. Aí aqui no primeiro exercício, aqui, como a gente está usando aqui o nível 1, que é o que mostra aqui no exercício da expressão simples, que ele corresponde ao nível 1, expressão normal. Aí aqui o nosso lote lá de 200 peças, então ele está aqui dentro desse range de 151 a 280, ele está aqui dentro desse range, então aqui está marcado 200 aqui no tamanho do lote. O nível de dispersão que corresponde lá ao nível 1, aqui expressão simples. Então o nosso código literal da amostra é a letra E. Conseguiu enxergar, James? Agora sim, professor, que eu estava olhando aí, quando eu entrei, o senhor estava explicando para o Luan, eu não tinha entendido essa parte 151 a 280. É que, no caso, a quantidade de itens por lote tá Isso, é o tamanho do lote. faixa de 151 a 280, no caso 200, né? Isso, aí aqui o nosso lote aqui é 200, então ele vai entrar
aqui nesse range, 150 a 280. Aí aqui tu conseguiu enxergar no nível geral de dispersão aqui, o nível 1? Seria o nível simples, né? Isso. Ele corresponde ao nível simples que está pedindo aqui no exercício. Aí Aqui usando o de o amostragem simples. S2 é o especial, professor? Isso. Ok. Aqui o S1, S2, S3, S4 eles são níveis especiais. Tá, ok, professor. Tá. No caso aí, professor, níveis gerais de inspeção, tem nível simples, tem algum outro nível médio, nível... Isso, esse Atenuado, aqui é né, o nível... professor? Atenuado, né, professor? Como, Luan? Atenuado, eu acho que o nome, né, na outra? Não, é assim, ó. Tem o nível 1, ele tem 3 etapas dentro lá, que eu comentei que tem a comutação de lote. Ele tem atenuada, normal e severa. Aí cada um vai ter essas... E todos eles vão ter essas 3. Ok. E vão ter essas 3 possíveis comutação. E o nível 2 aqui também, ele também aqui também lá na NBR também ele tá como duplo. E aqui ele tá o triplo, que é o que está lá na NBR. E todos eles vão ter o atenuado, normal e severa. Vai ter essa comutação dentro para os 3. Todos eles vão ter essa comutação possível de atenuada, normal e severa. Entendeu? Entendi. No caso, o nível 1 vai ter 3 níveis dentro dessa atenuada, né? Isso, atenuada, normal e severa. Não é severa. Aí, só que E assim, no caso, a questão fala nível simples, ela não fala nível 1, né? Aí, por Isso. exemplo, como é que viria, no caso, uma outra questão se fosse nível 2 ou 3? E viria nível geral de dispersão ia vir duplo. Ele fala duplo por 2 e por 3 triplo. Ah, tipo, triplo simples, triplo atenuada, assim por diante. Aqui eu vou abrir aqui a norma para a gente dar uma olhada aqui para a gente olhar para lá para entender. Vendo aí a norma? Vamos sim, professor. Sim. Estou conseguindo enxergar, né? Tamo. Aí aqui a parte que eu já falei, né? Expressão por atributos, um pouquinho, mas a gente vai ir lá direto para a parte que a gente... Aqui, ó, fala aqui, ó, no 4.7 aqui, ó. Apresentação, amostra, tamanho, amostra representativa. Aqui, ó, no 4.7 aqui, plano de amostragem. Aqui, ó, o nível de dispersão. Aqui ele fala o nível de dispersão física em relação entre o tamanho do lote e o tamanho da amostra. Aí aqui ele fala aqui, ó, 3 níveis de dispersão, 1, 2 e 3, que são dadas na tabela 1 para uso geral. Aqui a dispersão em nível 1 poderá ser adotada quando for necessário menor discriminação, então, o nível 3 quando for necessário maior discriminação. Aqui relacionado ao nível 1, nele se o número de amostra é menor, então ele facilita a aprovação de um lote. Aí fala aqui, os 3 níveis de dispersão, 1, 2 e 3. E aqui também os 4 níveis especiais são incluídos, o S1, S2, S3 e S4.
Aí aqui também tem o código literal, que é o tamanho da amostra. Aí tem os tipos de plano de amostragem. Cadê? Aqui, ó, condições específicas de amostragem, aqui no item 5, 5.1, plano de amostragem. Aí aqui ele fala, ó, o plano de amostragem simples, a quantidade de unidades de produto inspecionado deve ser igual ao tamanho da amostra. Pelo plano. Aí ele fala que o segundo plano de amostragem dupla. Aqui o plano de amostragem dupla que ele leva, pego duas quantidades de amostra dentro de um código literal, ele vai ter o primeiro plano de amostragem. Aí, caso seja detectado defeito dentro desse primeiro plano de amostragem e não atenda, aí é necessário fazer uma segunda amostragem e somar o total das amostras. Então, a nomenclatura aqui, o primeiro é plano de amostragem simples e o segundo é um plano de amostragem dupla. E o terceiro aqui é o plano de amostragem múltipla. Vocês estão conseguindo enxergar? Então, assim, professor. Sim. Aí aqui ele fala o regime normal, ó. Aí dentro de cada um aqui do plano de amostragem, ele pode ter o regime de inspeção normal, severo e atenuado. Todos os três níveis de amostragem simples, dupla e múltipla, ele tem esse regime de inspeção normal, severo e atenuado. Estão conseguindo acompanhar? Sim, professor. Sim. Aqui, ó, a expressão normal severa atenuada deve se manter inalterável para cada classe de defeito nos sucessivos lotes, exceto quando pelo sistema de comutação. Aí a comutação é como você define normalmente você começa trabalhando no nível normal, se for escolhido, né, conforme for definir, você vai trabalhar no nível simples, aí você começa trabalhando sempre na expressão normal. E se for aprovado os 10 lotes consecutivos sem falhas dentro desse lote, aí vai para a inspeção atenuada. E se dentro de 5 lotes for rejeitado 2 lotes dentro de 5, aí você vai para a inspeção severa. Aí, no caso dessa comutação, da normal para severa, já aumenta a quantidade de amostra e é tipo assim, como posso falar, se aperta mais a aprovação de um lote, porque como se aumenta o número de amostra, a probabilidade também de detectar alguma falha, claro que dependendo da situação do lote, aumenta da detectação de um defeito. Aí aqui, ó, no sistema a gente chama o sistema de comutação. Aí aqui, ó, de normal para severo, quando a inspeção normal estiver sendo aplicada, será necessário para passar para a inspeção severa se entre 5 lotes consecutivos, 2 tiverem sido rejeitados na inspeção original. Aí não serão computados para efeitos desses itens os lotes representantemente para a inspeção. Aí vocês conseguiram entender aqui, quando é rejeitado 2 lotes, se passa para a inspeção severa. Sim, professor. Eu escutei mais alguém tentando falar, só que ficou baixo. Professor? Oi. Não, eu ia perguntar o que significava a inspeção severa. É o 100% é que você diz, uma por uma? Não, só vai aumentar o número de amostras. Vou mostrar aqui na tabela. Aqui, ó, tá o plano de amostragem simples, normal.
Eu consigo enxergar aqui, ó, na tabela 2. Vamos sim. Aqui, aí o segundo aqui, ó, plano de amostragem simples, severa. E plano de amostragem simples atenuada. Assim, beleza, professor. Aí aqui, para ver aqui uma diferença, por exemplo, a gente escolhe aqui, ó, a letra L a letra aqui J. Estão conseguindo ver aqui, ó, aqui no código da amostra, aqui, ó, um exemplo aqui. Sim, J professor. aqui, no caso, 80 amostras. Aí se a gente escolheu, aí se for o nível de NQA de 1.5, aí ele vem para cá, ó, 1.5 aqui, então, tá vendo aqui, ó, o nível de NQA 1.5, tá vendo aqui o mouse? Sim, professor. Sim. Então, aqui, ó, a aceitação dele vai ser com 3, aceita, 4 rejeita. Aqui, nesse exemplo aqui na letra J. No simples normal. Conseguiram enxergar? Sim, professor. A gente Sim, fez professor. muito na aula passada, professor. Isso daí, leitura de amostragem. Então dos 80, se 3 ou 4... Não, se 3 for detectado com defeito, o lote é aprovado. Se com 4 ele rejeita o lote. Aqui no NQA de 1.5. Entendi. Mas esse NQA quem define é a empresa, né? Na verdade, esse é que eu expliquei lá no celular, tem um conjunto, né? Tem a questão da empresa, tem o cliente, ele pode definir também o plano de amostragem que ele quer que o seu fornecedor trabalhe. Aí também tem a questão, aí é discutido a questão também de custo, né? Que todo o custo é acrescentado no valor do produto. Aí, sendo feita essa negociação, aí o cliente aceitar, ele pode escolher até também solicitar que para o produto dele seja trabalhado na inspeção com o plano de amostragem tripla. Aí aqui, para entender um pouquinho a diferença do normal para o severa, que a gente escolheu a letra J, 80 peças. Aí com 3 rejeita, ou 3 aprova, 4 rejeita com um NQA de 1.5. Então, professor, já tinha ido para essa tabela direto, já tinha ido no L ali, 200, e NQA 2.5 já. É porque tu pegou como ele fosse o tamanho da amostra, né? Tu não Sim, eu pegou. não fiz a codificação lá que o senhor fez antes. A codificação seria 2,5, né? Não, 2,5 é o NQA, Ah, tá. que é o que está aqui, é o nível de qualidade aceitável, que é essa primeira linha aqui, onde tem essas colunas aqui, 0,010, 0,015. Aí aqui, ó, na simples severa, se a gente pegar o mesmo código literal aqui ele continua com o número de amostragem 80, mas o nível de aceitação aqui, ó, do 1.5 ele já diminuiu, ó, aqui no primeiro aqui, ó, ele aceita com 3 e reprova com 4. Aí aqui ele já diminui, ó, ele já aceita somente com 2 e reprova com 3. Uhum. Beleza. Conseguiram enxergar? Sim. Sim, professor. Aí aqui, ó, o plano de amostragem simples também ele acrescenta aqui a atenuada. Aí na atenuada ele já facilita a aprovação do lote. Olha, ó, aqui o J já diminuiu bastante o número de amostras, saiu de 80, ele baixou para 32. E O número de aceito diminuiu também, né?
A aceitação diminuiu, Aumentou mas em aqui a rejeição. rejeição, na verdade, a rejeição dele aumentou aqui, ó. Para rejeitar, tem que rejeitar com 4. Uhum. Aí, no caso aqui, quando se trabalha aqui nesse plano aqui atenuado, é quando se tem um processo muito com uma estabilidade muito alta e uma segurança bem alta, que aquele processo ele está bem balanceado, está conseguindo produzir ali próximo, ali dependendo do tipo de peça, ó, dentro do limite de classificação, se for uma peça mecânica, ou se for uma linha contínua mesmo já de produto acabado, tá bem reduzido o número de defeitos ali para conseguir trabalhar aqui. Que, como falou, né, tá até definido lá na norma que se aprovar 10 lotes consecutivos sem rejeição, aí se passa para o nível de amostragem atenuada. Aí aqui, ó, vocês entenderam, ó, que aqui, ó, o plano de amostragem simples, ele tem normal, simples severa e simples atenuada. Sim, Todo mundo enxergou aí? sim. Sim, professor. Aí quando a gente vai aqui, ó, plano de amostragem dupla, ele também, ó, ele é dividido nas 3 partes, ó, normal, Simples e atenuado. severa e atenuado. e atenuada. Aí já tu não participou da primeira aula, aí a diferença é aqui, ó, que tu vai pegar o código literal, mas ele vai te dar 2 planos de amostra e 2 planos de aceitação. Ó. Tu vai ter a quantidade de amostra 1. Aqui no exemplo da letra J de novo, aqui na primeira amostragem 50. Aí isso aqui é o acumulado. Aqui, como é acumulado da primeira amostra, tu pega 50, o acumulado vai ser 50. Aí você vai para a segunda amostra mais 50, o acumulado de amostras são 100. Certo. Isso a gente vai aqui para o NQA de 1.5. Ele também vai ter 2 condições de aceitação. Com 0,3 para o primeiro plano de amostragem e de 1 ou de 3 e 4 para o segundo plano. Entendi. Conseguiu enxergar? Sim, professor. Essa tabela está dentro da norma, né? Isso, essa daqui é a NBR 5426. Aí, da de hoje também eu vou disponibilizar a 5427, que ela também se faz necessário conhecer ela, que ela também faz algumas assim, entendimentos, né, que para conseguir entender melhor também isso aqui é necessário entender as outras normas que regem junto com elas. Ok. Aí aqui embaixo está aqui, ó. Aqui ele fala aqui embaixo, ó, o AC é o número de peças defeituosas ou falhas que permite aceitar o lote. E aqui o RE é o número de peças que implica na rejeição do lote. Que está aqui na coluna aqui, que todos eles, no nível de QA, tem o AC, que é o de aceitação, e o RE, que é o de rejeito. Aí aqui, conforme vai diminuindo aqui, no caso, não é aumentando, aqui é decrescente. Conforme vai diminuindo aqui, 6,5, 4, vai diminuindo o número de aceitação. Normalmente, nas empresas que eu tenho trabalhado, na primeira a gente usava aqui o 0,65, a gente trabalhava com 0 e 1, e atualmente a gente trabalha também aqui nesse aqui de 1,5.
Conseguiram entender essa parte dos 3 níveis de amostragem para cada plano de amostragem, né? Sim, professor. Sim, professor. No caso, se o senhor for fazer um trabalho, alguma coisa assim, a gente vai precisar da tabela, né? Pode Sim, essa aqui, eu não sei se você já está acessando o portal do aluno. Uhum. Sim. Aí eu já acrescentei essa parte aqui, eu já acrescentei isso aqui, está dentro da aula 2. Aí a aula 3 eu tive um problema aqui com o meu computador, mas eu vou estar tentando carregar hoje ou mais tardar até amanhã. Beleza. Vocês estão enxergando aí agora o slide ou estão enxergando ainda lá A NBR. A tabela, a professor. NBR? Voltou para o slide? Carregando, professor. Voltou. Voltou. Aí bora lá para ver a questão dos exercícios aqui novamente. Aí essa primeira parte aqui da codificação de amostragem, todo mundo entendeu? Eu entendi. O restante do pessoal aí, alguém tem algum comentário? Tem mais 2 pessoas, ninguém não está falando. Aí, professor, naquela primeira questão, depois de achar a codificação, a gente iria para a tabela e depois era só botar a letra E, nível de acerto, nível de rejeição? Tipo, quantidade. A gente encontrou o código literal, né? A letra E. Aí a gente vai para a segunda parte, lá para a tabela para enxergar o plano de amostragem mesmo, simples agora, como lá, plano de amostragem simples normal. Aí aqui, ó, nosso plano de amostragem, código literal letra E, no plano de amostragem simples normal, como está pedindo lá a questão, né? Aqui na tabela F2. Conseguiram enxergar? Sim, professor. Acho que tem outra pessoa tentando falar, né? Só que parece que tenta e não chega. Aí aqui, ó, o nível de NQA 2,5. Aí quando a gente vir para cá, a gente vai cair aqui na seta. Ele já não vai direto para o nível de aceitação, para esse plano aqui. Conseguiram enxergar? Sim, professor. Cheguei, professor. Aí tem que vir aqui para essa parte de baixo aqui, ó. Professor? Oi. Eu ia perguntar justamente sobre a seta. Quando cai na seta e quando não tem o nível de aceitação. Aí tem aqui nessa parte de baixo aqui da tabela que está lá na norma, ó. E a gente vai ler aqui, ó. Ah, tá. Usar o primeiro plano abaixo da seta se a nova amostragem requerida for igual ou maior que o número de peças constituídas do lote. As peças lá 100%. Se a gente trabalhasse, por exemplo, aqui, ó, se o nosso lote fosse de 2 peças, ele fosse aqui, ó, 2 peças, eles iriam entrar aqui dentro, ó. Então, a nossa letra, que o nosso código de amostragem seria o A, correto? Correto, professor. Aí, quando a gente viesse aqui para a tabela, ó, o a nossa amostragem ia ser 2, então ela ia ser igual à quantidade do lote. Conseguiram entender? Sim, professor. Aí, para esse caso, aí se inspeciona o lote 100%. Como já é um lote muito pequeno,
usa ele 100% e desce para baixo. Aí usa a seta para baixo. Aí, quando for diferente disso, que ele não, o número de amostra vai ser maior que o que constitui o lote, aí usa o primeiro plano acima da seta, que é o nosso caso aqui. Conseguiram entender? Sim, professor. Quem foi que comentou que ia perguntar sobre a seta? Não foi, acho que não o Jameson nem o Luan, não, né? Foi o Thiago, professor. Foi eu, professor. Thiago. Conseguiu entender, Thiago? Eu entendi mais ou menos que seria 100% do lote, é isso? Isso aqui, ó. Aqui, ó. Aqui está aqui a setinha para baixo e aqui ele está dando a regra para utilizar. Se usar o primeiro plano abaixo da seta, se a nova amostragem requerida for igual ou maior que o número de peças que constitui o lote. Oi, desculpa aí que a minha filha chegou aqui chorando. Em casa tem esses contratempos. Tranquilo, professor. Aí aqui, Thiago, aqui na primeira aqui, você entendeu, viu aqui, ó, que o tamanho do lote. Aqui a gente pegar um exemplo, mas foi de 2 peças. A gente vai usar o código literal da amostra A. Aí quando vir para cá, o número de amostras já vai ser igual ao lote. A quantidade de amostras vai ser igual ao lote. Então, nesse caso, faz a expressão 100%. Entendi, professor, agora. Beleza. Aí, quando for diferente disso, usar o primeiro plano acima da seta. Conseguiram entender? Sim, professor. Sim, Ok, Thiago, também? sim. Sim. Ana Souza. O Thiago. A Ana falou que vai pedir para o Jimmy me explicar depois. É porque eu perdi a última aula, professor, mas pelo que eu já falei com o Jimmy aqui, a gente, no semestre passado, a gente teve uma base desse assunto, então já estou entendendo. Mas tem alguma pergunta? Pode perguntar. Não, por enquanto não, que eu cheguei há pouco tempo, então estou prestando mais atenção e tentando entender. Mas assim que surgir pergunta, eu lhe pergunto. Obrigada. Tá ok. Que eu falei no início da aula, essa parte aqui eu ia deixar como um trabalho, né? Mas eu esperei também para ver hoje como ia ficar a situação. Aí no finalzinho eu vou mostrar. Eu vou deixar umas 7 ou 8 questões que ela vai valer 2 pontos e também eu vou mostrar o plano de aula total e também as quantidade de provas que é necessário, né, fazer avaliação. Aí eu vou dividir entre trabalhos e a prova aí para fazer um somatório total de 10. Ok? Ok. Ok. A gente pode passar então para a segunda questão.
Pode ser. Sim, professor. Aí aqui na segunda questão, aqui uma matéria-prima é fornecida em um lote aqui já de 500 peças, a estabelecer de acordo com a norma de BR 5426, o plano de amostragem dupla, com inspeção normal, com nível de qualidade aceitável, NQA de 4%. Aí aqui o tamanho do lote lá na questão é de 500 peças, inteligente aqui dentro do range de 281 a 500. Nível de inspeção, plano de amostragem dupla. Aqui nível 2, que corresponde à amostragem dupla. Então, nosso código de amostragem é a letra H. Todo mundo enxergou? Quem entrou agora? Sim. Aí a gente vai agora aqui para o plano de amostragem. Aqui, como a gente falou também no início lá, que o plano de amostragem dupla, que é dividido também em normal, atenuada e severa. Para o nosso caso aqui, no exercício você está pedindo um plano de amostragem dupla normal. Aí aqui a letra H. Aqui nossa primeira amostra aqui, o tamanho da nossa amostra para a primeira amostra é 32 peças. E para o segundo, 32. Aqui o nível de NQA é 4. O primeiro plano de amostra ele aceita com 2. E rejeita com 5. E por segundo plano de amostra, ele rejeita ou aceita com 6 e rejeita com 7. Todo mundo conseguiu enxergar? Sim, professor. Professor? Oi. Pode falar. Eu ia perguntar aqui se, por exemplo, se eu tivesse um lote com 100 peças, aí eu tiro uma amostra de 32, aí eu vou pegar o NQA de... Quanto foi aqui? 4.0, que seriam 2, né? Que 2 aprova, é isso? 5 rejeita. 5 rejeita, e a outra segunda era 6... 6 aprova, 7 rejeita. 7 rejeita. Ah, eu entendi. O que eu queria saber se essa quantidade poderia ser de 100 ou mais. O que vai definir sempre o tamanho da tua amostra vai ser o tamanho do teu lote. Aqui, ó. Porque dependendo do tipo de material, até a definição mesmo da empresa também, porque assim, ó, se tu por exemplo, a gente produz um item que produz 5.000 peças por dia. Não, vamos baixar aqui para 3.000 peças. Normalmente se quebra e a gente chama também de work-ordem, aí para cada work-ordem tem um lote. Aí você define se a quantidade de 500, 500, 500 e 500, mesmo sendo o mesmo modelo. Porque também se bota 3.000 a quantidade total em um lote, aí se ele cair para ser rejeitado, vai ser rejeitado o teu lote todo a quantidade de 3.000, se ele for pego no final, se for pego no final da produção. Se o primeiro lote, se tirar a amostragem e não ser detectada falha nas 500 peças, ele é liberado. Aí tem o caso da segunda também, se ele for detectado, não for detectado também ele é liberado. Aí, por exemplo, no terceiro é detectado falha.
Mas também é possível também fazer uma análise dessa falha, dependendo do tipo de falha, se for uma falha, assim, no caso, a ser muito grosseira ou muito crítica, dependendo o tipo de falha e da análise. Aí, possivelmente, ou aumente a amostragem desse lote que passou, ou, dependendo da falha também, às vezes, se é tomada a decisão de rejeitar tudo. Mas isso depende muito do tipo de falha. Se for, normalmente, falha elétrica, assim, no caso de um produto, um eletroeletrônico, uma falha que esteja, assim, gerando choque, ou um componente que, às vezes, com falha de solda, que, às vezes, ele, no momento ali, ele tem um contato e não apresenta defeito, mas com vibração, às vezes, assim, dentro do transporte possa gerar um risco muito alto, às vezes se rejeita, mas às vezes em processo quando é mais voltado assim, uma falha cosmética que não é detectado no começo por ser uma falha menor, ou também às vezes no processo do fornecedor também ele produz um lote bom, depois ele começa a falhar. Aí, normalmente nesses casos ou só aumenta um pouco a amostragem lá do primeiro lote, ou se toma a decisão de liberar direto, sem fazer esse aumento de amostra. O exercício 2, todo mundo entendeu? Ainda tem mais alguma pergunta? Entendi, professor. Eu também entendi. A gente pode passar por 3? Aqui no 3, até o Luan já comentou sobre esse. Aqui os dados iniciais do exercício 1, aqui adotando o nível de inspeção especial S2 e qual o plano de amostragem nesse caso. Aqui a diferença que ele vai ter do exercício 1 é o plano de amostragem mesmo, que ele vai sair do plano de amostragem ou a dispersão amostragem simples, ele vai partir para o nível de dispersão especial 2. Mas ele também vai, como é 200 unidades também, o NQA de 2,5. Mesmo assim, a gente também tem que buscar aqui o código da amostra. Vai se aplicar, a primeira parte vai ser a mesma, 200 unidades, vai estar aqui dentro do tamanho do lote, aqui no range de 151 a 280. Aí o nível especial de dispersão aqui é S2, que o exercício está pedindo. Então, nosso código de amostragem aqui, no caso, vai ser a letra C. Conseguiu enxergar, Luan? Sim, professor. E quando a gente vê falar aqui, né, que fala S1, aquele nível de dispersão, a gente, assim, à primeira vista, a gente pensa que vai ser algo bem diferente, né, mas só vai mudar aqui. Aqui pela tabela consegue enxergar, né, que foi marcado aqui o S2, no de amostra, então o código literal vai ser a letra C. Aí aqui o código da amostra C, o tamanho da nossa amostra é 5, NQA de 2,5, aí aqui com 0 rejeita, ou com 0 aprova, com 1 rejeita, aqui com defeito já vai ser rejeitado. Aí, como comentado, né, também para esses casos aqui, ele é mais voltado para, normalmente, testes destrutivos, ou, às vezes, produção, por exemplo, produção de carros ou equipamento hospitalar, devido à complexidade do tipo de produção, provavelmente para equipamento hospitalar, ele é mais complexo, que aí tem muita placa dentro para construir um equipamento daquele, também tem muito material sensível também é um produto com valor agregado alto. Para fazer esse tipo de teste, usa esse tipo de amostragem,
que normalmente chega a danificar a peça, como já comentei, aí ela não vai ter mais, não vai ser mais reutilizada e não pode ser enviada para o cliente final, que normalmente ou ela já vai chegar com uma avaria ou com a vida útil dela já comprometida e pode dar defeito num curto prazo e gerar uma satisfação do cliente. Podemos ir para o exercício 4. Sim, professor. Achei que era mais difícil, na real, com essa 3 aí, com a DS2 ali, mas era só olhar lá. Sim. Aí aqui usando os dados iniciais do exercício 1, porém adotou-se aqui, agora mudou. Aqui mudou só o nível de qualidade, né? Que antes era aqui no exercício 1 de 2,5, agora foi para 1. E define aqui o plano de amostragem. Aqui é o 4. Aqui, como é o mesmo exercício, né, relacionado ao lote, quantidade de 200, no range de 151 a 280, nível de dispersão 1. Código literal, a letra E. Aqui no plano de amostragem simples normal. Quantidade de amostra 13. O NQA de 1. Aqui também com 0 aceita, com 1 rejeita. Aqui no caso não é aceitável o defeito. Com 0 já rejeita. Todo mundo conseguiu enxergar? Ok? Alguém tem alguma dúvida? Ok, professor. Aqui no exercício 5, para expressão de expressão de determinado produto, fixou o NQA de 1,5 para um produto fornecido em lotes de 1.000 unidades. Determinar o plano de amostragem usando o plano de amostragem simples, aqui forma pela norma NBR 5426. Aqui, no caso, nosso lote é de 1.000, então ele entra aqui no range de 501 peças a 1.200, ele está aqui dentro desse range. O nível geral de dispersão nível 1 e o nosso código de amostragem é a letra G. Aqui o código de amostragem letra G, tamanho da amostra 32, o NQA de 1,5. Aqui, então, se aceita com uma falha e se rejeita com 2. Todo mundo entendeu? Sim, Alguém tem professor. algum comentário? Se ninguém não tiver nenhum comentário, eu vou passar para a aula 3, que seria a aula de hoje. Posso passar para a próxima aula? Pode, professor.
Pode sim, professor. Minha dúvida era aquele lá, era como iniciar mesmo as questões lá. Agora eu já sei, então, obrigado, professor. Estou enxergando a aula 3. Positivo, professor. Essa parte aqui também de classificação de defeitos, ela também está dentro da norma, que tem as relações possíveis de defeito, unidade de defeito classificado segundo sua gravidade, que são divididos em 3 grupos ou subclasses. A expressão de defeito é dividida aqui, o primeiro é o defeito crítico. Esse tipo de defeito ele é considerado crítico por gerar uma possível condição perigosa para o cliente. Aí aqui no caso, eu não botei aqui todo, mas isso daqui é um cabo de força. Normalmente a gente utiliza o cabo de força em qualquer produto eletroeletrônico. TV, aparelho de som, todos são necessários, né? Que nada pode ser ligado, não tem Wi-Fi nem para ligação elétrica. Esse daqui é um cabo de força que ele podem ver aqui que na foto ele está cortado. E sabe que um cabo de força cortado ele tiver com a parte dele de cobre exposta, ele pode gerar aqui um risco do cliente pegar um choque, né? Tem tipo a gente trabalha com 2 tensões normalmente em casa, mas também já está sendo muito utilizado hoje em dia 220. E um choque de 220 normalmente não mata, mas tem condições da pessoa ter já algum tipo de doença, principalmente no coração, pode gerar algum problema mais crítico. E também no caso de por exemplo, de um exemplo de um carro, sabe que hoje é fundamental para um carro freio funcionar. Você num carro, se estiver dirigindo, apertar no freio e não pegar, você pode bater num poste, cair num barranco e, consequentemente, gerar um acidente muito grave, ocasionando até uma possível morte, ou ficar deficiente numa cadeira de rodas, ou ter várias escoriações, dependendo do tipo de impacto que venha a acontecer. Aqui o defeito grave é aquele que ele não gera a questão de risco, mas ele diminui a utilidade do produto ali que se destina. Por exemplo, assim, no caso aqui de uma TV, ela está com aqui a gente chama de imagem anormal, que ela está cheio de barras, listas coloridas. Aí, como aqui no exemplo, a gente não vai conseguir ver a imagem ali, assistir o que ela está assistindo ali, no caso Netflix, ali a novela para quem gosta, o futebol, o filme, o desenho ali para a criança. Essa é a classificação do defeito grave. Aqui o defeito menor é aquele que não reduz substancialmente a utilidade do produto. Por exemplo, aqui é uma tampa amassada. Aqui, cosmeticamente, para a pessoa que compra, assim, um produto, às vezes, dependendo do preço, pode custar de 5 a 10 mil reais. Se a pessoa vê um amassado, por mais que a imagem esteja normal, mas também ela pode reclamar, mas também esse tipo de defeito, eles também têm algum tipo de aceitação, quando ele é muito pequeno ali, com difícil de visualização também, ele tem algum tipo de aceitação para dentro da fábrica e normalmente o cliente não
não reclamam, mas acontece também, mesmo sendo um defeito tolerável para a fábrica, o cliente ali também ele possa acabar enxergando. Esses conceitos aqui, bem assim, parecem ser bem básicos, mas todo mundo compreendeu a diferença? Sim, professor. Porque lá dentro da tabela de amostragem também, quando for definido, no caso, a espera aí no futuro, aí todo mundo seja futuros gestores, lá na definição também com a tabela, às vezes classifica pelo nível de defeito. Por exemplo, se é um defeito crítico aqui, você não pode trabalhar com aquela aceitação lá de botar um NQA que ele aceite com 4 e reprove com 5. Por esses casos aqui é defeito 0. Aqui deu um defeito aqui nesse caso aqui é um tipo de defeito aqui, não pode se esperar acontecer o segundo, o terceiro, o quarto, até chegar ao quinto para se aceitar um lote aqui. Quando deu um defeito aqui, um defeito crítico, o lote já deve ser rejeitado, tem que trabalhar numa condição do NQA que ele seja 0. Todo mundo entendeu aqui? Sim, professor. Eu sim. Normalmente se trabalha com aquele nível de aceitação lá, se aceita com 4 e se aprova com 5, esse tipo de defeito aqui. Que é um defeito que não gera nenhum dano ao cliente, também não vai gerar nenhum impacto no caso dele não conseguir assistir o vídeo da TV, no caso da TV, é a função que se destina à TV. Aí, para esses casos aqui, normalmente se trabalha com esse nível de aceitação lá mais aberto, com 4 aceita e 5 rejeita, mas normalmente nessas situações aqui. Aqui também, que aqui o defeito bem assim, não é crítico, mas dentro do lote aqui, para esse tipo de falha aqui também, nós se trabalha com 0 defeito. Se pegar na amostragem, isso aqui é um tipo de defeito considerado grave também. Isso também, normalmente, aqui se rejeita lote. Aqui o defeito sistêmico é o defeito que ocorre de maneira generalizada dentro do lote. Aqui eu não consegui nenhum exemplo, mas o que significa isso? Daqui é aquele defeito 100%, uma falha que está em todo o lote. Isso daqui, dentro da fábrica, hoje, isso daqui é muito crítico, independente do tipo de defeito, se ele é tolerável, grave ou crítico. Normalmente, isso daqui, se o lote está dentro do processo de dispersão e se falha nessa dispersão e entra uma falha que esteja 100%, normalmente isso daqui é fim de carreira para o inspetor, o técnico ali que está trabalhando, tomando conta quando acontece esse tipo de falha aqui. Normalmente, quando acontece essa falha, a pessoa normalmente ela é demitida, que dentro da qualidade o risco de se estar dentro do processo de dispersão também é um pouco complicado. Dependendo ali da situação, o chefe ficar muito estressado, acontecer de parar uma linha, como o custo de uma linha parada é muito alto, às vezes se toma esse tipo de decisão na vida real. Aqui também tem o defeito pontual, que é o defeito esporádico, que não ocorre de maneira generalizada.
Às vezes você passa um lote de 1.000 peças, como comentei, aí o cara faz lá o processo de amostragem dele lá, de 32 peças. Aí você pega um defeito ali, no caso um grave, ele se rejeita o lote, faz a revisão, aí quando se rejeita é necessário a revisão 100%, e quando revisa todo o lote, às vezes não é detectado mais nenhuma falha. Só foi detectada aquela falha pontual que foi detectado dentro da amostra. Aí eles perguntam até como é que o cara conseguiu, se 500 peças, aquela peça ruim foi cair dentro lá do plano de amostra. Mas isso daqui também é uma coisa bem recorrente que acontece no dia a dia. Aí a não conformidade é expressa em termos de porcentagem defeituosa em termos de defeitos por 100 unidades. Aí aqui são métodos de avaliação de defeitos. A primeira avaliação que é feita sempre é visual, qualquer peça sempre ela tem uma padronização de peça, onde a avaliação é feita visual, aquele defeito que pode se definir tolerável ou não, que se faz visualmente. Isso daqui também existe alguns parâmetros de especificação. Daqui a pouco eu vou estar mostrando. Aqui uma definição para o tipo de ensaio visual e também dimensional, que é necessário a medição da peça. Aí determinado um método de avaliação do componente, normalmente também no caso de dispersão visual já tem uns critérios pré-definidos, e normalmente no desenho, quando já se recebe um desenho que faça uma medição mecânica, se gera dados contínuos. O desenho lá, quando ele é desenvolvido, ele já vem mostrando toda essa parte onde deve ser colocada ali a ponta, o equipamento para ser realizado essa medição. Aí também tem os métodos de avaliação de defeitos. Aí existem diversas normas com diferentes critérios de aceitação e descontinuidades que possam ser encontrados. Aqui no exemplo, aqui no caso, para solda, mas também essas diferenças, ao fato, as normas são especificadas para diferentes áreas. Assim, é natural que a norma para aplicada à construção de veículos apresente maiores exigências quando requisitos de impactos do que, por exemplo, a norma aplicada para a construção de pontes. Normalmente também cada processo, dependendo do tipo de material ou finalidade daquele produto, cada um tem suas características. Aí aqui o procedimento para o ensaio de inspeção. Aí normalmente também já tem uma padronização de iluminação. Normalmente a gente usa um tipo de iluminação artificial, dificilmente ou natural, mas isso aqui é mais complicado, que tem que trabalhar numa área aberta. Aí é mais complicado, normalmente é trabalhar numa área fechada, num lugar bem definido, tem que estar limpo. Aí aqui é um exemplo prático aqui do dia a dia. Aqui é uma condição de dispersão, aqui é a condição de luminância. Aqui, no caso, para dispersão de um item de TV. Aqui a especificação de lux de 1.000 mais ou menos 1.000. É usado esse equipamento aqui para fazer esse cheque.
Normalmente esse cheque ele é feito, pode ser definido de duas a três vezes no dia, normalmente ao começar o dia, ali pelo meio do dia e próximo ao final do dia, que quando é feito com iluminação artificial, a lâmpada, às vezes ela não queima, mas ela vai ali reduzindo ali a luminosidade, e é necessário, por exemplo, aqui 1000 mais ou menos 100, se tiver, ele pode variar no range de 900 a 1100. Se baixar para 850, já é necessário fazer o ajuste. Normalmente esse processo aqui é necessário fazer a troca da lâmpada. Se define também para cada tipo de produto uma distância. Se define aqui abaixo de 42 polegadas. A gente define aqui uma distância de 50 a 70 centímetros para fazer esse processo de visualização, para se enxergar algum defeito ou não. Acima de 43, 100 centímetros. Aqui também tem a visualização de possíveis ângulos pré-determinados. Aqui da parte top e bottom definida aqui 30 graus. Esquerda e direita 45 graus. Aqui normalmente a gente faz a medição no chão, marca a distância e faz um processo de marcação no chão com fita, que é para facilitar para quando for feita a inspeção já coloque a peça numa posição padrão e já consiga fazer esse processo de inspeção também com um pouco de agilidade e não ficar procurando a posição a cada vez que se faz essa inspeção. Aqui também essa definição também pode ter variação conforme predefinido. Aqui, no caso, não precisa estar com o olho focado diretamente, faz só uma visualização em toda a peça, sem buscar focar alguma coisa. Normalmente, o defeito não precisa se procurar, normalmente ele se mostra. Aí pode ser avaliado se ele é rejeitado ou aprovado. Aqui do ângulo do set, normalmente aqui já é um produto acabado, e o ângulo de visualização aqui é para 90 graus. Aqui um exemplo de ângulo e distância de visão. Aqui para um cover de celular, aqui definido aqui uma distância de 50 a 100 centímetros, com ângulo de visualização de 30 graus, e verificação aqui esquerda e direita da peça. Aqui também detalhes de inspeção, aqui no caso para a peça. Aqui são alguns tipos de características de defeitos. Aqui batido e sujo, ele não é permitido. Ponto preto, linha preta e linha amarela, aqui no caso para uma peça preta. Riscado. Aqui linha de solda. Aqui a distância de verificação da peça aqui de 50 a 70 centímetros. Normalmente peças, dependendo quando for peças muito grandes, se divide a peça em áreas e a quantidade de defeitos para cada área e o tamanho. Aqui no caso está definido aqui na zona A que se aceita 3 defeitos dependendo do tipo de defeito aqui, com 0,2. Normalmente aqui pode ser uma sujeira ou um pequeno batido. Ele chega aqui a esse tamanho de especificação de 0,2 ao se medir ele. Aí aqui um exemplo aqui
mais detalhada aqui de um ponto preto e aqui uma foreign substância, a gente chama como corpo estranho. Aí aqui já classifica a zona aqui nas 4 zonas, que se for um tipo de defeito aqui que ele seja maior que 0,2 milímetro, ele não é aceitável. Se ele for menor ou igual a 2, 2 falhas na peça, ele é aceitável. Aqui na C, ele varia de 0,1 até 2, ele é aceitável até 3. Isso daqui, cada empresa, dependendo de cada produto. Isso daqui é um exemplo para uma peça maior, com uma tampa de TV. Aqui, por exemplo, com uma empresa de celular, esse tipo de critério aqui deve ser bem diferenciado, deve ser mínimo, aqui o que der 0,2 deve ser 0,1 ou 0,0 ponto alguma coisa, deve ser muito apertado no caso de celular, ou possivelmente até próximo de 0. Isso daqui é um template que a gente usa para fazer essas medições conforme aqui fala para ter um ponto preto. Se usa essa gratícula aqui, ele fala aqui que é de menos 0,2. Aí aqui está aqui o tamanho do ponto de 0,2. Como pode ser visto aqui, ele é muito mínimo. Por isso é aberto aqui critério de aceitação para esse tipo de falha. Normalmente, esse tipo de falha aqui o cliente não vai conseguir detectar, mas dentro da empresa, como são pessoas treinadas e acostumadas normalmente no dia a dia, isso daqui é de fácil visualização para quem já está treinado e acostumado a verificar todo dia. Quando é ser detectado falha na inspeção visual, é aberto esses parâmetros aqui. Se conseguir atender o que está pedindo lá spec, normalmente é liberado a peça ou o produto. Aqui o método de avaliação com instrumentos. Aí na segunda abordagem é necessário o uso de instrumentos simples de medição. Aqui como lupa graduada, esse daqui é um exemplo, gabarito, escalas milimétricas para mensurar tamanhos de defeito e assim classificá-los. Normalmente peça que é medição que ela tem especificações. É usado também esse instrumento aí, paquímetro, é feita a medição. Normalmente ela tem um range de, conforme cada produto também, por tamanho também tem a variação, às vezes, em décimo de milímetro, centésimo de milímetro ou milésimo de milímetro. Para cada, tem um range e é medido se atende essa especificação, está aprovado, se não atende, está rejeitado. Às vezes é necessário usar, mesmo assim, usar essa peça, é feito um estudo, normalmente esse estudo é feito pelo pessoal da engenharia, o pessoal que são mais especializados. Às vezes é necessário abrir um range de variação maior do processo original, onde é criado um documento pela área de engenharia, ele aumenta esse range, e se faz a montagem da peça, ela não apresentar nenhum tipo de falha, é aceitada essa mudança, é criado um documento, passa por todas as áreas onde é aprovado, e pode-se usar aquele material. Para dimensionamento, faz necessário a utilização de equipamentos constituídos de auxílios visuais e instrumentos de medição. Deve sempre ser cuidar de verificar a validade e aferições de instrumentos a serem utilizados. Todo equipamento também ele é necessário passar por um processo que a gente chama de processo de calibração. Cada processo, dependendo do equipamento, ele varia, pode ser de 6 meses, um ano, ou até 2 anos.
normalmente é o máximo que se utiliza, mas a empresa pode abrir um range maior, que o equipamento, na verdade, o nome é calibração, mas não é calibrado, ele é checado se ele consegue ainda fazer aquela medição original que é pré-determinada lá no início da função dele, que ele consiga fazer aquela medição sem variação para que não prejudique o processo de inspeção. Normalmente já acontece casos de o equipamento estar descalibrado, ele não está mais aferindo. Aí o cara faz lá o ajuste de uma máquina, produz uma peça, aí ele mede, aí ele checa, aí a peça está fora do dimensional. Como ele está com problema, ele continua aceitando aquela peça com defeito, se produz um lote muito grande, e quando vai montar, a peça não entra. Aí vai checar, o equipamento da pessoa estava descalibrado. Aí quando se pega um equipamento que esteja na condição ideal, se mede novamente, se detecta que a peça estava ruim, já se produz uma quantidade muito grande. Isso gera um custo, principalmente quando a peça já saiu da fábrica, está no cliente. Por exemplo, um exemplo de moto, se produz um rolamento, o cara mediu lá errado com o equipamento, chegou lá na fábrica, lá o cara não consegue montar o equipamento, então não tem transtorno de parar lá a linha do cliente, até fazer as tratativas de procurar um lote ok, um possível retrabalho já gerou um grande transtorno. Também se usa auxílios visuais, dependendo do tipo de defeito, assim, no caso para a lupa já se usa mais em falhas elétricas, quando é muito pequena, é necessário fazer um cheque, usar uma lupa para conseguir enxergar, ou até mesmo, às vezes, microscópios. Todo esse tipo de equipamento é normal dentro de um laboratório de inspeção. Tem todo esse aparato dos equipamentos mais simples até os mais complexos. Aqui é um exemplo de um equipamento um pouco mais complexo, que é um microscópio. Microscópio, há vários tipos de microscópio que consegue entrar. Ele tem uma mesa pequena ou grande, nesse caso aqui é pequena, mas normalmente, dependendo da necessidade da empresa, se ela trabalha lá com um produto grande e é necessário ter um microscópio, às vezes o microscópio é pequeno, mas ele tem uma mesa onde ele consegue receber um produto bem grande para avaliação. E aqui já a parte de NTA, que a gente também já verificou muito, definido lá na norma 5426. Aqui a porcentagem de defeitos. A porcentagem de defeito é o número de unidades defeituosas pelo número de unidades inspecionadas vezes 100. Esse é o método para calcular a porcentagem de defeito dentro de um lote. Aí, no caso aqui, como a gente trabalha no processo de inspeção aqui, um exemplo, se fazer uma amostra de 50 peças, se pega 5 defeitos, divide as 5 defeitos encontrados na amostra de 50 peças, ela corresponde a 10% de falha do lote. Normalmente esse cálculo é feito já para ter uma visualização que já tem, que lá dentro do lote, aqui foi um lote de 500 peças, se de 50 se detecta 5 defeitos, já sabe que a probabilidade de aquele lote estar comprometida é de 10%. Aqui o defeitos por 100 unidades é o número de defeitos por número de unidades inspecionadas. Aqui, às vezes, um produto ele pode ter mais de um tipo de defeito. Às vezes, tem vários tipos de falhas que pode ser detectada numa peça só, que, por exemplo, num material injetado,
uma tampa ou um gabinete, ele pode ter sido encontrado um defeito de riscado, batido, amassado, entre outros, uma falha de injeção. Aí aqui se calcula o número de, que a gente chama de sintomas, e faz a divisão para cada sintoma, às vezes se define isso também, normalmente isso vai ser mostrado lá dentro do ferramenta da qualidade. O Pareto, que mostra lá os maiores números de falhas, e isso normalmente é analisado para ser tomada a decisão qual vai ser o primeiro defeito que vai ser trabalhado em cima, onde vai ser aplicado ali um estudo maior de análise, onde vai ser tomadas as primeiras correções, que vai ter um impacto maior na resolução dele, da porcentagem de defeitos que você já vai conseguir diminuir dentro do seu processo. Isso aqui também está dentro da norma 5427, que a gente já mostrou aqui uma explicação também que já foi mostrada sobre a seta, a definição dos NPA preferenciais, aqui o nível gerais de expressões, eu acho que também todo mundo já entendeu, que a gente já viu hoje lá no início da aula. Aqui o que a gente também foi discutido lá no início, lá da Inverse em 426, com os termos de expressões gerais e 4 níveis especiais. Os níveis especiais de expressão 1 e 2 são comumente usados em expressão de tipo não destrutíveis. Aqui os níveis de expressão, os níveis especiais S1 e S4, que a gente já discutiu bastante lá no início da aula, que é o destrutivo. Aqui, como a gente mostra, né, que é o exemplo de um carro, que é um produto muito caro, tem um processo de fabricação, hoje em dia, apesar já se reduziu muito a mão de obra direta, normalmente é utilizado muitos equipamentos, mas é necessário a aplicação de investimento também alto num processo de automatização, e é um produto de valor agregado muito alto, e não é possível fazer esse tipo de teste destrutivo dentro de um plano de amostragem, por exemplo, duplo, triplo, até mesmo simples, e dependendo da quantidade de amostra, ser um prejuízo muito alto, e normalmente os testes destrutivos também ele é sinalizado para ser feito a cada período, às vezes normalmente fora da tabela, se define fazer, o gestor define ou a empresa define fazer esse teste 1 ou 2 vezes no mês, ou às vezes até um período maior. Pode se definir até fazer esse teste destrutivo a cada 3 meses ou 6 meses, conforme definido. E os níveis gerais e especiais de inspeção. Aqui mostrando também um exemplo que a gente já viu também lá de 1.500 unidades, com um NCAG de 2,5, o código literal do tamanho da amostra. Aqui, para 1.500 unidades aqui, quando ele vai ser definido para o nível 1, a letra H, para o nível 2, o K, e para o nível 3, o L. Aqui, como pode ser visto, o tamanho da amostra aqui no nível 1, para esse número de unidades, e esse NQA aqui, ele vai variar conforme o nível geral de inspeção. Eu vou falar do nível 1, ele tem um número de amostragem menor, conforme a necessidade do processo, se ele não é um processo estável, está gerando muito defeito. Se define usar o nível 2, que é a amostragem dupla,
E se for um processo muito crítico, estiver apresentando muitas falhas, se vai para o processo de inspeção tripla. Aqui no nível 1, número de aceitação, também aqui, mas no caso ele vai no processo inverso, ele vai aumentando, mas o número de amostra é bem maior. Por isso também o número de aceitação também acaba aumentando um pouco. Aqui um exemplo similar também, agora voltado aqui com os níveis especiais de inspeção. Aqui para S1, S2, S3, S4. Com um lote de 1.500 unidades e um NQA de 2,5 para o S1, a gente tem o código literal C, para o S2D, o S3E, o S4G. O número de amostra no S1 e S2 vai se repetir. Para o S4, o S3 já vai aumentar no código literal E, e para o S4 já vai aumentar o 32. O número de aceitação no S1 é 0, para o S2 0, para o S3 1 e para o S4 2. Todo mundo ainda está aí? Tô sim, Sim, professor. professor. Então, essa lista aqui, ó, ela está baseada lá no que a gente trabalhou bem a semana passada e o início da aula aqui. Esse daqui eu vou deixar ele como uma atividade, vai ser valendo 2 pontos para complementar. Vai ser somado a prova. Aqui são 9 questões e vai valer 2 pontos. Está bem voltado para o que a gente estudou e viu no início da aula passada e o que a gente viu agora no início da aula de hoje. Aí eu vou disponibilizar no portal, todo mundo está acessando, né? Sim. Sim. O restante do pessoal que está aí, deixa eu mandar uma mensagem. O restante do pessoal aí que não fala, se puder pelo menos digitar uma mensagem aqui se entendeu, se vai ter uma complicação para a realização dessa atividade. É bom se Você vai manifestar. entregar o prazo para entrega na próxima aula já? Quinta-feira. Aí parece que vocês têm um grupo, né? Eu vou conversar com um coordenador para ver como é que vão fazer para mim estar recebendo. Porque eu já vi que eu recebo muita mensagem do portal do curso de logística, não sei se por algum motivo meu nome tá agregado lá, e eu recebo muito material bem assim, avaliar recebimento do trabalho do aluno tal do curso de logística. E nem eu nem estou participando, dando aula para esse curso. Aí eu vou verificar com ele, ele tem um grupo que está todo mundo, né? Da turma. Sim. Aí eu vou Mas a conversar gente, com ele. geralmente as atividades que são realizadas, a gente posta no portal onde está o conteúdo, ele cria o link lá e a gente só faz subir, né, em PDF. Ah, entendi. Acho que deve ser, então deve ser igual como eu recebo a mensagem do pessoal que está postando curso lá do curso de logística. Aí eu vou mostrar para vocês aqui a ementa, que é para todo mundo ter uma visualização, e eu também vou estar carregando ela lá no portal. Só um momento.
E, professor, tem uma ementa no portal aqui e tem o plano de ensino também da gestão. É a mesma? Não, eu ainda não coloquei, não. Tu já conseguiu ver os assuntos que eu postei da primeira e da segunda aula? Sim, eu estou aqui, tem a ementa, tem a aula do dia 12 e deixa eu verificar aqui, aula do dia 12, só tem uma aula, minto, 2 aulas, do dia 5 e do dia 12, está aqui disponível. Eu só não estou lembrado, mas que se eu me engano, eu ainda não tinha colocado. Vocês estão conseguindo enxergar aqui a ementa? Ou estão vendo o PowerPoint? O slide ainda. O slide, né? Aqui. Agora está aparecendo a emenda? A ementa? Assim. Aí aqui que a gente precisa cumprir um calendário, né? E precisa também definir as provas que precisa entregar lá para a instituição. Aí aqui no começo, como eu recebi a proposta, né, do curso na quarta-feira, aí na primeira aula até eu acabei atropelando, eu botei muita coisa e até ficou muito estendido. Aí eu tô ajustando aqui, mas eu vou trabalhar em cima dessa ementa mesmo, eu vou mexer aqui pouca coisa. E aqui ficou definido que a primeira avaliação parcial dia 30/4, mas aí como a gente vai começar a fazer uns trabalhos aí, vamos fracionar a nota. Aí no total a gente vai ver quanto vai estar aqui no final, vai valer a prova parcial 1 com a soma dos trabalhos aí no decorrer aí, vamos dividir aí 1 ponto, 2 pontos, para no final dar o total aí de 10. Aí também eu vou verificar ainda lá com o coordenador, que quando eu fiz mestrado aí no Idaan, a gente trabalhava com 70, com 100, não sei se não trabalhei assim, mas acredito que seja de 0 a 10 mesmo. Alguém tem alguma dúvida, algum questionamento, alguma reclamação? Não? Não, professor. O senhor já está no grupo, não, né? Do WhatsApp? O Matheus... Cadê, meu Deus? Ele falou que era para verificar a questão de entrar no grupo ou não, mas se for uma necessidade para todo mundo for necessário. Se o senhor puder disponibilizar um contato que a gente possa tirar dúvidas com o senhor na semana, se surgir, lhe agradeço. Sim, não tem problema não. A única questão é que às vezes no dia, né? Porque no dia eu trabalho e lá no trabalho também é um pouco corrido, eu talvez eu não consiga responder na hora, mas na hora que for possível eu vou estar respondendo. Sim, tranquilo. Geralmente é assim, os professores dão um número, mas sempre eles respondem quando podem, né? A gente entende perfeitamente que, assim como a gente também, a gente tem o dia cheio. E quando tem dúvida, a gente geralmente, quando não tem um contato, a gente fica meio perdido. E aí, para a gente não chegar no dia e não conseguir entregar a atividade,
A gente prefere que o senhor responda quando der mesmo, quando tiver como responder, mas aí disponibilizando o contato ficaria bem melhor para a turma. Entendi. Eu vou, eu vou falar com ele para botar para botar o meu contato lá no grupo. Hoje até o Luan pediu dele, ele até entrou em contato comigo hoje para falar sobre o exercício hoje. Vocês têm mais algum questionamento, alguma dúvida? Não, professor. Tudo tranquilo? E o resto do pessoal aí que não Não, responde? professor, nenhuma dúvida. É uma dúvida. Tinha mais dois e o pessoal foi embora. Professor. Tem que fazer chamada ainda, já sumiu dois. Essa atividade ela é individual, certo? Certo. Você poderia perguntar no grupo aí quem eram os dois que estavam aqui, que saíram agora? Eu não Um consegui era o ver. Isaac, o outro era a Giovana. Vou botar no bate-papo aqui. Porque foi solicitado, né, lá do coordenador, eu tenho que fazer chamada online. Eu ia até comentar isso, esqueci de comentar, que aí estou fazendo no final da aula, o pessoal que tiver que sair, acontecer alguma coisa, avisar que é para botar chamada aqui para não ter problema. Professor? Um momento, eu já vou pegar meu carregador aqui rapidinho. Oi, pode falar. Oi, pode falar. Só Acho deixa que eu era a Ana que falar. estava falando. A Giovana, ela é minha irmã e o celular dela descarregou, por isso que ela saiu, Ah, tá ok. tá bom? Tá ok. Eu vou começar a fazer a chamada. Vocês estão enxergando aí, né? Sim. A Ana Carolina. Ela faltou. Ana Paula. Eu, professor. Anderson Luiz Rocha de Almeida. Faltou. Ariane Larissa Oliveira. Ela Eu, tá presente professor. aqui. David Nascimento de Souza. Faltou também. Nas outras aulas na semana, normalmente esse pessoal assiste aula. Vocês estão a mesma turma na semana toda, né? Sim, Sim. mesma turma. Evelyn Silva de Souza. Também faltou.
Glenda Ferreira. Faltou. Eric Dalton Lima Ferreira. Faltou. Isaac Canuto Arruda. Ele estava na sala, professor. Ele avisou aqui no grupo do WhatsApp que caiu a internet dele. Ele não conseguiu entrar de novo. Ah, beleza. Islaine Nayane Torres da Costa. Faltou. Quando eu chamo a outra pessoa que saiu, que a colega falou ainda agora, que é a irmã dela, né, para avisar o nome dela para botar a presença. Beleza. A Jaiciara Mendes de Brito. Eu acho que faltou também. Não vi não esse nome. O Jamerson Luiz Farias Graça. Sou eu. É verdade. Giovana Oliveira da Costa. Ela estava presente. O celular descarregou. Que é a irmã da Ariane. Ok. Luan, que parou de falar, também tá aí, né? Presente. Veio correndo lá na cozinha, Lu. Não, tava quietinho só. O Luiz Felipe de Souza Guimarães. Faltou. Marleudo Nunes de Lima. Faltou. Micaele Pinheiro da Silva. Faltou. E esse pessoal interage aí no grupo com vocês? Alguns eu nunca nem vi, professor. Não sei nem quem é. Quando vocês começaram o curso, ainda estava presencial, né? Sim. Está no 5º período, né? Miguel dos Santos Caldas. Faltou. Miriam da Cruz Damasceno. Tá presente, professor. Osilene Ferreira Batalha. Faltou. Sara Bruna de Lima Neves. Tá na sala. Sueli Ribeiro Lessa. Faltou. Thiago ainda está aí, né? Tá. Presente, professor. Vanessa dos Santos Valente Gonçalves. Faltou. Vocês ainda querem comentar alguma coisa? Vão querer fazer alguma pergunta? Pra mim tá tranquilo, professor. Não sei o restante da turma. Eu vou já disponibilizar o material lá que está e vou acrescentar mais a outra norma 5427. Aí eu vou passar meu número aí, conforme for, aí pode ir mandando aí que a gente vai conversando. Tá bom, Beleza. professor. Aí à noite eu saio do trabalho às 5h18, mas eu também tenho uma filha pequena, mas eu vou responder todo mundo aí, tentar a gente se ajudando aí da melhor forma possível. Ok? Beleza, professor. Boa noite, bom descanso. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, até a Boa noite, próxima professor. sexta. Se Deus Boa quiser, noite, todo mundo professor. com saúde aí, livre do coronavírus. Amém. Até a próxima. Boa noite, pessoal. Tchau, Jimmy. Tchau. Boa noite. Boa noite a todos. Bom final de semana aí.